todo o meu salário que entrava, o banco levava. Eu já tinha chegado num ponto que todo mês eu fazia um cartão de crédito novo para pagar as minhas dívidas e sobrar um tiquinho para pagar as minhas contas. Chegou uma hora que os cartões não me deixavam mais parcelar a fatura, porque eu parcelava o parcelamento do parcelamento do parcelamento. Meu filho passou muitos anos sem saber o que era um iogurte, sem saber o que era um biscoito. Coisa boba que toda criança tem acesso, eu não podia comprar, porque eu tinha que comprar o básico, né? O principal pra gente se sustentar. Desculpa, porque se fosse eu sozinha, eu não sei se eu ficaria tão desesperada. Mas era eu e ele, sabe? O primeiro mês que sobrou dinheiro na minha conta, meu salário entrou limpinho na minha conta. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que esse troço vai dar certo. Na hora que eu olhei minha conta recheada, eu falei, eu acho que eu nunca tive tanto dinheiro na minha conta. Primeira coisa que eu fiz foi no mercado, fazer um comprão de mercado, sem a listinha de preços. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei e fui no mercado. Aí fiz a minha compra de mercado, abasteci minha geladeira, abasteci minha despensa. Falei, agora eu tô feliz, então agora vamos pro que interessa. Você tem a soma de quanto que você já economizou de juros? Tem, um pouquinho mais que 97.500. Não sei como estaria a minha vida hoje se não fosse o método, assim. Meu nome é Cristine, todo mundo me chama de Cris. Eu tenho 53 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho um filho que acabou de completar 18, então somos só eu e ele. E eu sou administradora, eu trabalho numa multinacional americana, numa área de comissões, de pagamento de comissões de vendedores. Então trabalho lá já tem 15 anos, já tem um bom tempo. Como é que é isso? Trabalhar com administração e ter tido dificuldade financeira, isso pesou para você nesse momento? E se eu disser que a minha função é analista financeiro, você vai rir de mim, né? Eu tenho vários. A primeira pessoa que tem problema financeiro sendo de finanças sou eu. Então, assim, isso para mim foi um conflito muito grande, porque na minha cabeça é algo que não faz sentido, né? Uma pessoa que lida com números e que eu, assim, tô lá há 15 anos, então acredito que meu trabalho seja bom e eu não consegui resolver meu problema dentro de casa, né? Então, isso é um conflito muito grande. E eu acho que por isso eu demorei tanto a buscar uma solução, sabe? Porque eu sempre achava, não, eu vou resolver sozinha. Eu sei resolver, eu vou resolver sozinha. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas não resolve, só vira uma bola de neve, né, Daj? Claro. Eu também tinha essa mesma culpa de ser uma consultora financeira, não, na época eu era gerente de banco, mas o que mais pesava era eu ser contadora. Uhum. Eu assim, gente, eu fiz uma faculdade de fazer conta. Exatamente. Eu não sei fazer conta. Mas vamos lá, aí você resiste, não, como assim eu não dou conta? Como que você me conheceu? Eu cheguei num ponto, assim, que o meu nível de dívida estava tanto que todo o meu salário que entrava, o banco levava, né, por causa das minhas dívidas, por causa dos meus contratos. Eu já tinha chegado num ponto que todo mês eu fazia um cartão de crédito novo para pagar as minhas dívidas e sobrar um tiquinho para pagar as minhas contas, né? Só que chegou numa hora que me falaram, não, minha filha, não vou te dar mais cartão. Então eu entrei em desespero, porque não sobrava dinheiro, meu salário não sobrava, e eu não sabia como pagar minhas contas e com meu filho dentro de casa, né? E aí, do nada, quando você começa a pesquisar sobre finanças pessoais, né, o logaritmo começa a te jogar informações. E aí, antes de você, eu tinha visto uma outra pessoa na internet. E aí, ele fez umas aulas gratuitas também. Achei que ok, eu nunca tinha feito nada, né? Eu falei, então deve ser ok, né? Falei, vou fazer esse curso. E aí, na hora de pagar, eu não tinha dinheiro para pagar, não conseguia fazer. Passou um pouco, eu desesperada, isso assim, questão de tudo em uma semana, prazinho curtinho. Veio uma moça, fazia plano financeiro para mulheres endividadas e mães e solteiras. Falou pra mim, né? Comprei o curso da mulher, era baratíssimo o curso dela. Comprei, peguei o dinheiro emprestado, comprei. Não adiantou de nada. E aí um dia eu chorando dentro de casa, não sabia o que fazer. Aí você começa a zapear no Instagram, né? Aí apareceu você. E aí, assim, o que mais me cativou em você é que você não tem firula, você não tem mimimi. Você é muito direta. Eu sou muito assim, sabe? É muito papum. As pessoas ainda falam, ai, você é grossa. Não, não sou. Eu sou direta, é diferente. E eu gostei disso. E aí você falando naquele vídeo, eu falei, meu Deus, essa moça tá falando pra mim, não é possível. Porque ela tá falando exatamente tudo o que aconteceu comigo. Então eu preciso ver o que ela tem pra me oferecer.
E aí eu fiz a imersão, né, aquelas aulas antes de fechar o curso. E aí eu me apaixonei pelo seu, na verdade eu me apaixonei pelo seu jeito. Não vou dizer nem que foi pelo curso naquele momento, porque eu estava muito cética, porque eu já tinha tido 2 experiências que não deram certo. Então eu estava muito cética, eu falei, cara, eu vou botar um dinheiro nesse curso e não vai adiantar nada. E aí na hora de pagar, aquele desespero, não tinha dinheiro para pagar, como é que eu vou pagar esse curso? E aí no mesmo dia eu conversando com uma pessoa que é um grande amigo e que ele sabia da minha situação, uma das poucas pessoas que sabiam da minha situação, ele falou, eu te empresto meu cartão de crédito para você pagar o curso, porque eu preciso que você saia dessa, eu quero que você saia dessa. Então ele me emprestou o cartão dele, e aí eu paguei o curso com o cartão dele, e olha, foi assim, meu melhor investimento nos últimos, eu fico emocionada também, meu melhor investimento assim, nos últimos 2 anos, eu acho, sabe, porque era tudo que eu precisava, Dagi, foi assim, e você veio no momento certo. Para você ter uma ideia, a gerente do banco estava tentando me vender um empréstimo. O meu único bem hoje é meu apartamento, é a única coisa que eu tenho, é o meu apartamento. E ela queria me vender um empréstimo colocando meu apartamento como garantia. E na conversa dela, ela ia me dar o suficiente para pagar o meu consignado, eu tinha um consignado, para pagar o consignado, para pagar um sob medida e para pagar os meus cartões do Itaú. E segundo ela me dava um troco. E aí eu insisti, me manda o contrato para eu olhar, me manda o contrato. E ela me enrolando com o contrato, me enrolando com o contrato. Na hora que ela me mandou o contrato para olhar, não tinha troco nenhum, porque eu pensei, o troco eu pego e pago os outros bancos que eu estou devendo, né? E só que na hora que veio, não tinha troco nenhum. E aí eu falei, vem cá, você pensa que eu sou, né, uma ignorante qualquer, que eu vou ler um contrato e não vou entender o que está escrito? Você não está me dando troco nenhum. Ela, não, isso é modo de falar. Eu falei, não, isso não é modo de falar. O banco, quando te diz que vai te dar um troco, é porque ele vai te dar um a mais. Vai entrar um troco na minha conta. Só que isso aqui que você está fazendo não vai entrar um troco. Então eu fiquei tão irritada com ela, eu falei, não, eu vou dormir, vou processar essa informação e amanhã eu vejo o que eu faço. E aí o amanhã foi o dia que você surgiu na minha vida. Então, graças a Deus eu não fechei essa negociação com o banco, porque senão eu hoje estaria mais endividada do que eu estava quando eu entrei no método, né? Vou fazer um comentário aqui, né? Graças a Deus por isso, mas o home equity é o nome desse empréstimo. É a nova dívida que está ferrando a vida das pessoas, porque antigamente era muito difícil fazer um home equity. Eu sou da época que, por falta de tecnologia mesmo, o banco era, inclusive inteligência artificial, não tinha do jeito que era hoje. Eu tenho essa cara de novinha, mas faz 12 anos que eu saí do banco, né? Então, lá naquela época, fazer um refinanciamento de casa era muito mais difícil, documentalmente falando. Hoje em dia é muito fácil, muito fácil. E aí acaba que está sendo uma opção que tem muita gente perdendo casa para banco pela facilidade de fazer um home equity. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi que eu falei no anúncio que apareceu para você, que você falou que eu era pobre? Você consegue lembrar? Foi algo do tipo, olha só, você tá nessa porque você se meteu nessa, entendeu? Você não floreou muito, né? Foi exatamente essas coisas você não entrou nessa dívida do dia para a noite, sair da dívida não é fácil, eu não prometo que vai ser fácil, mas a gente está aqui, eu tenho um método que funciona, eu tenho prova de que funciona. Aí eu assisti uns vídeos, né, alguns depoimentos, então fui lá no teu YouTube futucar para ver o que tinha lá. Então, assim, foi muito isso, do tipo, olha, você entrou nessa por culpa tua, você fez isso com você, né? A culpa não é de ninguém, foi você que se descontrolou, foi você que gastou mais do que você tinha. Então foi algo assim muito, muito sincero, muito direto, muito reto, sem muito floreio, porque o que eu vejo muito nas redes sociais, né, é muito floreio, é muito assim, olha, tem uma solução, e é sempre uma solução milagrosa, e não é uma solução mágica, não é uma solução milagrosa, tá? Então eu acho que foi mais ou menos isso, foi tipo um tapa na cara para eu acordar, então tipo, acorda, garota. Eu sempre me pergunto o que uma pessoa que tá com problema precisa ouvir? É a pergunta que eu faço. E o confronto sempre falou muito comigo, né? E você falou uma coisa que foi muito legal, que é o próximo, que é o que eu ia te perguntar. Cara, por mais que você me fala que você foi procurar ajuda, você foi na internet pesquisar de finanças pessoais, o que fez você falar assim, cara, sozinha eu não vou dar conta não, vou pesquisar aqui na internet. O que você acha que fez? Você acha que foi o não do crédito?
Eu acho que foi. Eu acho que foi na hora que eu não tinha mais a opção de fazer um novo cartão para pagar minhas contas e veio o banco me dizer, olha, a única opção é esse único bem que você tem, que é o teto do seu filho, você deixa aqui com o banco. E aí eu falei, não, cara, é meu único bem, eu não posso abrir mão da única coisa que eu tenho, sabe? Então, eu acho que ali eu falei, não, eu preciso de ajuda, porque eu não posso correr o risco de perder o meu apartamento. Como é que era essa sua ficha de crédito, assim, de conseguir tanto cartão? Como é que era isso na prática? Como é que você fazia essas tretas aí? E você fala, eu não me lembro agora se foi uma daquelas imersões ou se foi em algum módulo do curso, não vou me lembrar. Você fala isso, que o banco é muito conivente com a nossa dívida. É lógico que a dívida é minha, eu entrei nessa, né? Ninguém me botou nesse cenário, eu me coloquei nesse cenário, mas que o banco tem a parcela de culpa desse. Eu tinha cartão de crédito, Dagi, que o limite do cartão era 4 vezes o meu salário. Ninguém nunca pediu meu contra-cheque para fazer um cartão, sabe? E aí o próprio Itaú, que era um dos bancos onde eu tinha muita, não sei nem se eu posso falar o nome do banco, mas que era um dos bancos que eu tinha muita dívida, eu tinha 4 cartões com o Itaú, e todos assim com limite altíssimo, não tinha nenhum cartão que o limite era menor do que o meu salário, entendeu? Então assim, era o que acontecia, eu pegava e entrava lá, o que tem de proposta de cartão aqui para mim? Ah, tem esse aqui, vou fazer. Ah, tem esse outro aqui, vou fazer, sabe? Entrava na internet, saía entrando nos bancos para ver o que tinha de oferta de cartão e fazia. Era assim. Era um troço muito sem controle, totalmente sem controle, na verdade, né? Então, na hora que eu via que eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, a alternativa que eu achava é vou pagar no cartão, mas eu tenho cartão e tá tudo estourado. O que eu faço? Ah, eu peço um novo cartão. Ponto. E você fazia pagamento de conta no cartão? Como é que era? Eu fazia pagamento de conta, e aí o que eu fazia, eu pagava o máximo que eu conseguia no cartão, porque tem coisa que você não consegue, né, pagar algumas contas você não consegue pagar no cartão, mas eu pagava o máximo de coisa que eu conseguia no cartão, e aí sobrava uma merrequinha lá do meu salário na minha conta, que aí eu usava para as contas que eu não conseguia pagar no cartão, mas tipo, mercado era no cartão, sei lá, se eu precisava comprar alguma coisa para meu filho, no cartão, era tudo no cartão. As contas que eu conseguia pagar no cartão. Às vezes eu pagava cartão com cartão. E outra coisa, você vai pagando o mínimo, né? Parcela, 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 parcela. Aí uma hora você não parcela, você paga o mínimo, aí você parcela, aí você paga. Quando você vê aquele troço, uma conta de, sei lá, R$ 1.000, virou 10 mil assim, do dia para a noite. E aí teve isso ainda, chegou uma hora que os cartões não me deixavam mais parcelar a fatura, porque eu parcelava o parcelamento do parcelamento do parcelamento. E aí chegou numa hora que eu me desesperei, eu falei, caramba, eu não consigo parcelar a fatura, eu não consigo pegar um cartão novo, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Entendeu? Foi exatamente a hora que caiu a ficha do eu preciso de ajuda. O que você sentia no meio desse bololô todo? Porque soa pra mim que durante um tempo existiu uma esperança, mas aí depois virou um desespero. Então eu queria que você tentasse lembrar, e é muito, uma coisa que eu faço muito aqui nas entrevistas é falar assim, cara, tenta lembrar como é que era, porque eu confesso que hoje eu já tenho mais lembranças dos momentos mais difíceis do que do dia a dia. Então, assim, eu tenho uma situação que eu lembro muito que tinham 2 restaurantes. E eu ia no que eu não gostava, que a comida era muito engordurada, porque o outro era mais caro. Mas as lembranças, elas vão se perdendo, né? Já fazem muitos anos que isso aconteceu. Então, para você tá um pouco mais recente. Então, o que que a Cris sentia? O que que você pensava? Como é que era? O que que de sofrimento isso estava te causando? Eu acho que o pior sentimento dessa minha história toda era de não ter a certeza se eu ia conseguir prover para o meu filho, sabe? Na hora que chegava o dia de ir no mercado, você contar centavinho, ir com a calculadora na mão, entendeu? Eu fazia a minha lista de mercado, eu chegava no mercado, eu anotava o preço de tudo da minha lista de mercado, somava tudo para ver o que eu precisaria cortar da minha lista. Então, assim, meu filho passou muitos anos sem saber o que era um iogurte, sem saber o que era um biscoito, coisa boba que toda criança tem acesso, eu não podia comprar, porque eu tinha que comprar o básico, né? O principal para a gente se sustentar. Desculpa. O principal para a gente se sustentar. Então, assim, era um desespero muito grande de eu estar ali, porque se fosse eu sozinha, eu não sei se eu ficaria tão desesperada. Mas era eu e ele, sabe? Então, assim, é um desespero muito, muito, muito grande.
É engraçado, porque eu ia gravar um vídeo falando sobre o comportamento no mercado e tem gente que tira coisa do carrinho, tem gente que tira antes de ir pro caixa. E assim, Cris, eu sempre tomo muito cuidado de deixar vocês falarem só o que você quer falar e não ir além. Então, se você não se sentisse confortável para responder, tá tudo bem. Mas assim, você não ganha mal. Não, eu tenho um bom salário. E aí era outra coisa que você falava muito assim nos seus vídeos, que o problema não é quanto você ganha, o problema é quanto você gasta. Porque eu tenho um salário assim razoável, eu não vou dizer que eu ganho bem, mas eu ganho um salário bom, assim. Eu trabalho há muitos anos na mesma empresa, entendeu? Então eu já cheguei num nível de salário legal. Só que chegou num ponto que não dava, não dava. E as pessoas falavam, caramba, você ganha bem, como é que você não tem dinheiro para comer uma pizza e tomar um chopp? E você fala isso, né, de comer uma pizza e tomar um chopp com teu filho. Como é que você não tem dinheiro de, poxa, pegar teu filho no fim de semana e ir pra praia? Praia de graça, mas você vai com uma criança na praia, você tem que comprar, né, o picolé, você tem que comprar o refrigerante, você tem que comprar uma água, né, tem coisa que você não consegue levar. Então, assim, e isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça, aquela coisa do analista financeiro que ganha bem e não tem dinheiro para tomar um picolé na praia com seu filho. O que que você pensava quando você ia com essa loucura do mercado? Você pensava assim, vou economizar e aí vai sobrar. O que que você pensava? Não, na verdade, quando eu comecei a cortar mercado é porque eu não tinha mais nada para cortar, Daj. Então eu cheguei num ponto que eu já tinha cortado todos os supérfluos, eu já estava no básico do básico do básico do básico, e eu não tinha mais da onde cortar, entendeu? E eu precisava fazer sobrar em algum lugar. E aí, mercado foi o que sobrou, entendeu? Você falou então, primeiro você foi cortando os supérfluos e tal, mas nessa tentativa de reduzir o mercado, era porque você pagava as contas no cartão, pagava as faturas, aí sobrava pouco na conta que o mercado tinha que ser na conta. Ou no limite do cartão. Às vezes o limite do cartão, como eu parcelava em cima de parcelamento, de parcelamento, de parcelamento, aquilo vai te comer no limite, né? Porque na hora que você parcela, o que você não pagou, o que sobra, e mais os juros, come o limite do teu cartão. Então, por mais que eu tinha cartão, por exemplo, que é um dos que ainda está em aberto hoje, que o meu valor, o meu montante que eu devia de fatura era tipo 3 vezes mais do que o limite do cartão, de tanto que eu parcelei, 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 entendeu? Então, chegou uma hora que nem no cartão eu conseguia comprar, pagar mais, porque não tinha mais limite, sabe? Então, é a famosa bola de neve, não, não tem jeito, né? O que acontecia não é que você não tinha salário, você ganhava bem, mas você ia se enrolando no cartão e aí quando você ia no mercado, o que você tinha era aquele limite disponível do cartão, que se fosse R$ 630, o básico ia caber naqueles R$ 630. Tinha que caber, não podia passar um centavo, senão o cartão não provava, entendeu? Ainda pagava parcelado. Agora eu entendi. Nossa, e tem muito mercado que faz parcelado. Até hoje eu vou no mercado e ninguém fala, você quer parcelar? Eu falo, parcelar o mercado, como as pessoas parcelam. O que que foi significativo para você confiar em mim e decidir investir no método? Eu acho que o principal foi a confiança que você me transmitiu, né? Além de você ser muito, muito direta, muito sincera, me pareceu muito sincera. Eu não sei porquê, eu achei que você não estava mentindo para mim, como todos os outros que aparecem nas redes sociais, entendeu? Porque a gente cai em muito golpe, né? A gente, quando está no desespero, a gente se pega em qualquer esperançazinha. Então, na hora que eu vi você, eu falei, caramba, primeiro que eu achava que você estava falando para mim, porque tudo que você estava falando encaixava direitinho ali com a minha realidade. Segundo, que não tinha muito mimimi, você foi muito dura, inclusive. Eu falei, caramba, ela tá me dando uma bronca. Eu tô aqui, sabe, no desespero, e ela tá me dando uma bronca. Então, assim, eu gostei disso. O que me fez confiar em você foi a forma como você me falou. Porque eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que você falou aí há pouco tempo que você às vezes fica pensando o que a pessoa quer ouvir, né, para entrar no método. Eu acho que depende de cada pessoa. Eu sou muito direta, eu sou muito reta. Tem gente que não gosta do direto e do reto, sabe? Tem gente que se ofende com o direto e do reto. Então eu acho que o fato de você ter sido muito direta, muito reta, eu falei, caramba. E aí é lógico, eu não saí comprando, eu pesquisei, entrei lá no teu YouTube, entrei na tua página, olhei depoimento. É lógico que hoje em dia, né, se a pessoa quiser criar cria, né, IA faz tudo hoje em dia para você,
Mas não sei, aquilo me passou uma confiança, me passou uma segurança. Eu falei, é essa, eu acho que é aqui que vai dar certo. E graças a Deus deu. E assim, aí eu quero saber um pouquinho mais desse lance do não tenho dinheiro para entrar no método. Porque assim, o cenário que você desenhou é o cenário preto. Tipo assim, herança, cartão recusado, gerente querendo refinanciar apartamento, fazer o que eu chamo de home equity, que é o refinanciamento da casa. E no outro dia aparece meu vídeo já com a semana gratuita. E como é que foi o momento de vou falar com um amigo e o amigo ofereceu o cartão, porque parece que você não pediu. Não pedi. Foi no fim de semana, né? A semana gratuita, tal, acabou. E aí você manda um e-mail abrindo a turma na segunda. O e-mail, não, acho que foi um WhatsApp, não me lembro. Na segunda de manhã, cedo, né? Então, na segunda de manhã, cedo, na hora que você mandou o WhatsApp que eu entrei, eu falei, caramba, eu quero, mas não tenho esse dinheiro. E aí não sei o que eu vou fazer, eu vou deixar aqui, deixa eu amadurecer o que vai fazer, porque até então eu não sabia qual era o valor do investimento, né? Sim. Então eu falei, eu não sei o que fazer. Aí parei, pensei, comecei a trabalhar e logo cedo eu tinha esse menino, esse meu amigo, ele trabalha comigo. Então logo cedo eu tinha uma reunião com ele. E aí na hora que a gente entrou na reunião, ele entrou já com a câmera aberta. Ele falou, você não vai abrir tua câmera? Porque a gente não precisa abrir câmera no trabalho. Aí eu falei, poxa, não tô bem. Então prefiro não abrir. E aí a gente começou a conversar, ele é cristão, então ele começou a buscar umas coisas e foi me acalmando e tal. E aí eu falei, pô, Marcelo, você sabe qual é a minha situação, você sabe. E, poxa, achei uma pessoa na internet que eu acho que poderia dar certo, mas eu não tenho como pagar, então não sei o que vou fazer e vou acabar fazendo um empréstimo do Itaú lá com o meu apartamento. E aí ele me perguntou quanto é o investimento. Eu falei, é X, eu posso parcelar em 8 vezes, podia parcelar em não sei quantos. Eu falei, poderia parcelar em 8 vezes, dava 8 vezes de 200 e alguma coisa. E pelo que eu entendi lá do curso, eu acho que esse dinheiro sobra para eu te pagar todo mês. Porque o meu medo era eu não conseguir pagar ele, entendeu? E aí ele falou, não, tá bom, vamos, entra lá agora, cadê o link, vamos entrar, vamos fazer, e você paga no meu cartão, entendeu? E aí, assim, no primeiro mês que sobrou dinheiro, enquanto meu salário entrou limpinho na minha conta, eu falei, meu Deus, eu não acredito que esse troço vai dar certo. E aí eu me comprometi, a primeira conta que eu pagava todo mês era justamente ele, porque como foi alguém que me ofereceu, eu falei, não, eu não posso dar esse furo com ele, né? Eu tenho que, essa dívida tem que ser prioridade. Foi a história da última dívida. Foi a última dívida que tá quitada. Pagou tudo certinho. Graças a Deus, sem atraso. Ele perguntava do andamento do curso ou não? Perguntava, e ele sempre pergunta, e eu sempre falo, e sempre falo a ele que eu sou muito grata pelo que ele fez, porque eu hoje estou na situação boa que eu estou, ainda falta, né? Ainda falta ficar ótima, mas na situação boa que eu estou, porque ele confiou, entendeu? Ele acreditou em mim e em você por tabela, né? Porque podia não dar certo, né? Então, Caramba, eu tô chocada, porque olha, já tô, olha como que eu sou folgada, eu já queria um áudio dele falando o que que ele pensou nessa hora. Ele não achou que você tava caindo num golpe, ou que você tava louca, alienada? eu não sei, ele não falou nada, entendeu? E eu acho que, assim, ele pode até ter pensado, vai ver que não é nem para isso que ela vai usar o dinheiro, entendeu? Mas ele estava, assim, tão tocado com a minha situação, sabe? E ele estava tão preocupado, ele ainda brincava, eu boto você nas minhas orações todo dia, você vai sair dessa. Então ele sempre falava disso comigo, sabe? Então eu acho que ele estava numa de, mesmo que não seja isso, mesmo que ela não pague, vou pagar para ver, entendeu? Porque eu acho que ela está precisando disso nesse momento. Você acha que isso foi uma motivação para você fazer o método direitinho? Com certeza, porque eu tinha que ter o dinheiro para pagar ele. Eu podia deixar todas as outras contas em aberto, mas a dele eu tinha que pagar, entendeu? Caraca, é porque para mim isso é bastante significativo também. Quando eu faço um investimento que tem comprometimento público, que tem alguém sabendo, eu sinto que eu fico muito mais comprometida do que quando ninguém sabe. É louco É, isso, né? é muito doido, é muito Vamos doido. lá. Aí, Bom, assim, é porque provavelmente, assim, quando você entrou no método, do jeitinho que você falou, não é fácil. Mas é muito não é. mais simples. Tá tudo lá, é executar e é contar com ajuda e tal. Mas eu queria que você me contasse qual foi o maior desafio que você enfrentou logo que você entrou no método, como que você superou ele. Eu queria que você contasse assim a emoção dos primeiros dias. Eu acho que o pior foi segurar a ansiedade.
né? Porque você tem que estar com o emocional muito equilibrado para você seguir o método muito direitinho, sabendo que vai demorar num momento que você não pode demorar, porque você quer resolver tudo rápido, e que você está num nível de estresse altíssimo. Então, eu acho que o pior foi isso, foi segurar a minha ansiedade, foi, sabe, saber que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer com calma. Na primeira, logo que o método que desbloqueou lá para mim, eu fiz tudo num dia só, Dagi. Eu assisti todas as aulas num dia só. Tudo que desbloqueou para mim eu fiz. Aí eu falei, caramba, não entendi nada. Volta. Eu acho que eu tenho que fazer igual ela manda. Assiste uma aula, executa. Assiste uma aula, executa. Eu acertei, agora eu tive que dar uma gargalhada. Eu vou explicar. Eu fazer tudo. É porque o meu método é todo liberado. Eu não tenho esse negócio de libera um pouco e depois. Eu odeio isso. Quer ver eu comprar um curso e não ter as aulas liberadas? Eu cancelo. Juro pra você, eu cancelo. Porque eu fico puta. Eu falo assim, cara, não faz sentido. Se você não tem que esconder, né? E lá no método eu falo assim, ó. O curso tá todo liberado, mas não assiste. Assiste e faz. Assiste e faz. E pois você foi sem vergonha, sapequinha e saiu assistindo tudo. Eu acho que, como eu, muita gente faz isso, Nádia. A diferença é que depois que eu terminei, eu falei, caramba, não entendi nada, deixa eu voltar. Aí eu fiz direito. Porque na teoria não faz assim, não rola. É a mesma coisa que eu querer fazer a faculdade de Direito em um ano só. Não dá, você vai ter que viver porque uma coisa dá o resultado para outra, mas é legal você falar isso que me ajuda, se bem que eu falo isso nas aulas, mas pelo jeito de falar não resolve. Porque a ansiedade é tão grande, a gente quer. E eu vejo muito isso nos Tira Dúvidas, Dagi. Eu vejo que muita gente, quando entra turma nova, porque até hoje eu entro nos Tira Dúvidas, porque sempre tem uma coisa ou outra que agrega, né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas começam a fazer pergunta, não, porque eu tenho que mandar a técnica 1, a técnica 6, a técnica lá. Aí as meninas dizem, mas vem cá, mas seu salário está protegido? Aí você fala, não, a pessoa não assistiu o curso, ela tem que voltar. Tadinho. Pulou direto para negociação de dívida, marco 5 direto. Não pode, né? Então, assim, eu fiz exatamente isso, eu fui direto. Falei, eu tenho que chegar nessa daqui, ó, que é o da negociação, é lá que eu tenho que chegar. Aí eu cheguei lá e falei, putz, não vai dar certo, volta. Preciso melhorar. Eu vou regravar, eu quero regravar o método, quero regravar esse ano, né? Porque ele tá bem estruturado, mas eu vou colocar um aviso em todas as aulas do Marco 4. Se você chegou aqui e ainda não fez lá, e eu fiz um curso agora que era assim. Ele falou assim: se você tá vendo essa aula e não viu a primeira, você tá sem uma peça do quebra-cabeça. E a gente costuma falar isso, mas eu sou tão. Quando eu gravei, eu fui tão assim que realmente acontece isso de pular. E de fato, a negociação de dívida ela é uma consequência de tudo que a gente faz antes, né? E isso muitas vezes não é óbvio. Tem que falar, bater. E outra coisa que você me trouxe aqui que me chamou a atenção. Vou te contar uma historinha. Eu não gosto de nada em grupo. Eu da GL, vou falar, vou abrir meu coração aqui nessa entrevista. Eu sempre tive dificuldade de coisas que eram em grupo, por uma questão pessoal. Eu acho que eu tenho muita dificuldade de ansiedade também. E aí, quando foi para criar esse tira dúvida, eu falei, eu vou criar, mas ele é opcional. Eu quero um método que a pergunta seja unidirecional, ou seja, que a pessoa mande a pergunta para mim e a gente responde a pessoa. Poucos cursos têm isso. A maior parte dos cursos, isso inclusive deixa a entrega um pouco mais onerosa, vamos assim dizer. Mas eu sempre quis, eu falei assim, olha, se quando eu tivesse dívida, eu tivesse que mandar minha pergunta para um monte de gente, eu não ia fazer, e enfim, aí são as minhas crenças, né? Só que aí a gente criou esse plantão de tirar dúvidas como uma entrega extra. Então, não é obrigado a participar, participa quem quer, mas muitos alunos aqui que estão me dando entrevistas estão falando que gostam do Tira Dúvidas em grupo, não para fazer pergunta, para assistir, tipo o Big Brother, para ouvir e falar, putz, não tinha pensado nisso. E eu queria que você me falasse sobre isso, porque às vezes é um ponto de vista que não é óbvio para mim. O que o Tira Dúvida, que não é algo que você comprou, ou seja, não estava, não sei se no seu caso estava na venda, mas hoje. Não, hoje entrou depois. Entrou depois. Eu nem ofereço hoje, porque isso às vezes espanta as pessoas. Elas falam, tô fora, não quero tirar dúvida em grupo. Ou seja, eu não te vendi, você não comprou, eu te dei e você assiste até hoje, mesmo já tendo resolvido praticamente toda a sua vida. Me conta, me dá essa perspectiva aí, quero saber.
Assim, confesso que tem dias que eu fico irritada com os alunos. Eu falo, meu Deus, as meninas têm muita paciência, porque se sou eu nesse tirar dúvida, eu tinha mandado catar coquinho, tinha mandado, olha só, meu filho, lê tudo de novo, faz tudo de novo, assiste tudo de novo, que não tá bom. Mas assim, você tem uma equipe assim, sensacional, fora de série, assim, elas se dedicam muito, eu acho, ali no tirar dúvida. Mas o que eu vejo, eu entro primeiro porque eu acho legal essa interação de todo mundo, e segundo, que sempre tem um aluno que surge com alguma coisa que eu não tinha pensado antes, né? É lógico que na maioria das vezes, como eu já estou no processo, no método já tem um pouco mais de um ano, então eu já passei por tudo, eu já tirei as minhas dúvidas todas que eu tinha para chegar onde eu cheguei, então eu fico ali mais de ouvinte por causa disso, e muitas perguntas eu acho até engraçadas às vezes, mas de vez em quando surge uma ou outra que você fala, caramba, nunca pensei nisso. Eu não sei a resposta para essa pergunta, né? Se eu estou ali no Tira Dúvida respondendo, eu não sei a resposta dessa pergunta. Então é legal, porque você acaba aprendendo uma coisa ou outra. E às vezes são coisas que não faziam parte do meu processo, né? Então, às vezes, perguntas que não faziam parte do meu processo, e por isso não me chamou a atenção no momento que eu estava fazendo o método, né? Então, isso eu acho legal, é um aprendizado, assim, contínuo. Legal você falar isso, porque esse exercício de aprendizado contínuo, o que acontece lá, então, é o poder do ambiente, né? De você falar, Eu acho. não sou só eu que estou passando por isso, putz, não tinha pensado por essa perspectiva, muito legal. Tava uma guerra lá e aí, Tava. mantém ou não o tirar dúvidas, né? E aí o pessoal falou, não, cara, os alunos gostam de participar, então tem os Uhum. alunos que gostam de participar perguntando, que é um perfil, enfim, muito bom você compartilhar isso, que Uns que perguntam todo dia, né? Você olha, ela tem as figurinhas assim, tem uns que vão sempre, recorrentes. perguntam, e assim, é muito doido, porque no todo dia a coisa muda, então essa parada de você participar pode ter contribuído para que você fixasse e não se desviasse do Com caminho. certeza, com Mas, certeza. mas vamos lá, tá na hora de contar notícia boa. Primeira coisa, Então, você tá comigo quanto tempo? eu sou da turma 34, eu entrei em agosto de 2024. Então tem Um ano e meio, né? um ano e meio Isso. aproximadamente. E vamos lá, como que foi a proteção salarial? Que é uma das primeiras coisas que você já contou que, caraca, que massa, não é mesmo? Como é que foi? A minha proteção salarial não foi relativamente tranquila, né? O meu salário é pago por um único banco, eu não tenho outra opção. Então, não tenho livre escolha, aquele banco e ponto, que é o Santander. E a única dívida que eu tinha no Santander era o meu LIS, que eu estava devendo 30 mil reais no meu LIS. Então, era a única dívida que eu tinha no Santander. Só que eu já fazia a portabilidade do meu salário do Santander para o Itaú, que eu também tinha dívida. Então, o salário não entrava no Santander, entrava no Itaú, e o Itaú comia todo o meu dinheiro. Era isso que acontecia. Quando eu fiz a proteção salarial, eu falei, não, eu tenho que, né, segundo o método, levar para um banco que eu não tenho dívida. Então, eu abri uma conta no C6 e joguei lá no C6. E foi tudo bem, mandei a 4.790, todo mundo acatou. O Itaú deu uma arranhetadinha lá, porque eu tinha um sob medida com eles, que debitava direto na minha conta, mas acatou. Eles chegaram a me debitar um a mais, aí eu mandei outra reclamação lá no consumidor.gov no Bacen, eles acataram, me mandaram uma resposta mal criada, mas acataram. Então, assim, eu não tive muita dificuldade com a proteção salarial, né, por causa disso. Eu vejo que o pessoal tem muito consignado, que é o pior. Eu tenho um consignado hoje no Santander, mas a parcela dele é muito baixa. Então, assim, eu nem conto como se eu tivesse, porque já incorporei no meu salário, eu ainda tenho aí algumas parcelas, e quando eu me livrar das minhas dívidas, a minha intenção é juntar a grana para quitar esse consignado, mas não era ele que estava pesando no meu orçamento, entendeu? Eram as outras dívidas que eram muito maiores do que o meu consignado. Eu sempre tive medo de fazer consignado alto e ficar sem salário no final do mês. Acabou que eu ficava do mesmo jeito, mas... É muito comum, inclusive eu tive uma pessoa que trabalhou junto comigo que me relatava isso. Ela falava assim: eu prefiro a morte do que ter consignado. E aí ela fez um monte de dívida sem ser Uhum. consignado, que ela poderia, inclusive uma dívida de compra de imóvel, que ela poderia ter feito um consignado para pagar, mas ela falou assim: eu tenho pavor de consignado. Como é que é isso na cabecinha de uma pessoa que é CLT? Porque eu era atolada de consignado, porque eu sabia que o juro era mais baixo. Eu já tinha Uhum. acostumado com aquele desconto de 30%, eu já falava assim, eu não ganho 3, eu ganho 2.
900 consignado. exato. Então, eu tinha isso lá na época que eu trabalhava no banco e eu comecei assim, era 3 mil de salário, 900 era consignado. Então, eu já estava acostumada a receber 1.800, porque aí tinha imposto de renda, tarará, tarará, Uhum. tarará. Então, eu me acostumei a ganhar menos. Me acostumei a ganhar menos por causa do consignado. Então, renovar o consignado para mim era óbvio. Para você, você chegou a fazer um sob medida, que é muito mais caro que um consignado do que considerar fazer consignado. Por que Foi. na tua cabecinha você acha que existia esse pavor de consignado? Eu acho que, na verdade, o meu maior medo era chegar no final do mês e o meu contra-cheque miserado, sabe? Algo parecido com isso. Para você ter uma ideia, o meu consignado hoje representa 5% do meu salário, só. Então, é um consignado muito baixo. Né? Eu pago muito mais de imposto do que o consignado realmente. E era isso, você se ilude, né? Porque, na verdade, eu estava fazendo empréstimos muito mais caros, né, do que o meu consignado, porque eu queria que o salário entrasse, que meu contra-cheque tivesse um númerozinho lá embaixo, sabe? E que fosse um número razoável. Eu tinha muito medo de não ter o salário, do tipo, se eu não tiver o salário, eu não tenho como pagar a conta. Só que você se engana, né? Porque, na verdade, eu não tinha o salário, porque ele entrava e saía, né? Então, eu acabava não tendo o salário da mesma forma. Mas, assim, o fato de eu não ter o consignado me ajudou muito nesse processo. Porque na hora que eu consegui proteger o salário entrou de verdade, né? Porque eu tinha o salário todo, praticamente, né? Então, e eu acho que isso facilitou até nas minhas negociações, para eu conseguir juntar dinheiro, para eu conseguir organizar a minha vida financeira, para eu conseguir organizar as minhas despesas. Então, ajudou muito eu não ter um consignado muito alto na minha conta. Como é que você se sentiu quando você recebeu o seu primeiro salário limpinho na conta? Nossa, na hora que eu olhei minha conta recheada, eu falei, eu acho que eu nunca tive tanto dinheiro na minha conta. Eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi no mercado, fazer um comprão de mercado, sem a listinha de preços. E foi exatamente o que eu fiz, Dade. Eu peguei e fui no mercado. Aí fiz a minha compra de mercado, abasteci minha geladeira, abasteci minha despensa. Falei, agora eu tô feliz, então agora vamos pro que interessa, vamos pro resto, né? Porque eu tenho que aplicar o método, eu tenho que mandar as técnicas, eu tenho que resolver. Não posso, como você mesmo fala o tempo inteiro, não pode ficar parado, você tem que mandar de 30 em 30 dias, não pode, né? Você tem que mostrar a boa fé de pagar. Então essa era a minha maior preocupação, meu maior medo era vir um processo judicial e eu perder meu apartamento, entendeu? Então é o tempo inteiro entrando para ver se não tem nada no meu CPF, é o tempo inteiro olhando direitinho até hoje eu mando de 30 em 30 dias, eu vejo que o pessoal relaxa um pouquinho depois de um tempo, eu mando de 30 em 30 dias, tudo direitinho, tudo bonitinho, entendeu? Porque eu não quero correr o risco, né? Então, Nesse lado, ser de finanças ajuda, porque a gente é todo certinho, né? Com calendário, fechamento, começo de mês, final de mês. exatamente, tudo organizadinho. Eu falo assim, cara, você vai ver que o banco vai querer negociar com você. Teve um momento onde você sentiu assim, caraca, eu nunca fui tratada desse jeito por um banco assim. Teve. A minha primeira negociação que eu fechei, eu tinha 6 meses de curso. Então, a primeira negociação foi com 6 meses e eles vieram a mim. Não foi através da minha proposta, não foi através da minha demanda, não foi nada disso. Foram eles me ligando, falando, olha, eu tenho uma proposta aqui para você. Eu falo, tá, mas... Aí eu parei e pensei, eu falei, minhas demandas estão fechadas, eu estou esperando 30 dias. Por que vocês estão me ligando? Não, porque eu tenho uma proposta para você. Eu falei, putz, vão me dar uma proposta daquelas malucas que eu não posso pagar, que eu vou pagar o triplo, ou sei lá o quê. E era uma proposta abaixo do meu alvo. Então eu falei, opa, funcionou, deu certo, vai dar certo, entendeu? Então era uma dívida de cartão, não era um cartão muito alto, um cartão do Itaú, um credit card do Itaú, foi o primeiro que eu negociei. Então, assim, eu falei, caramba, agora eles vão vir até mim, agora eu não preciso fazer a força. E qual que foi o resultado dessa negociação? Agora a gente vai falar mais dos seus resultados. Essa tá quitada, inclusive, porque eu parcelei em 6 vezes só, e eu tinha condições, tava rica, né, o dinheiro sobrando, salário lindo, limpinho na conta. Então, essa foi uma negociação que eu fechei em menos parcelas, já quitei. Essa eu tive uma economia de R$2.800, foi R$2.800 de redução de juros nessa negociação. Então, foi boa. Aí, fechei, o dia que eu quitei, eu fiquei tão feliz, eu falei, meu Deus, é uma menos, saiu do Serasa, oba! E, cara, então, uma dívida... te dá um ânimo, né? E como é que foi para você, assim, uma dívida, o método tá pago? Você já teve meio que o pagamento, vamos dizer assim, o pagamento Foi. do método
a proteção salarial, mas você chegou a fazer essa conta de que, cara, com essa dívida aqui, o método já tá... Já paguei. E sim, com certeza. A gente que é de finanças, a gente faz esse tipo de conta, né? Então, assim, tudo que entrou depois era lucro. Todo o ganho que eu tive depois é lucro do método, entendeu? Que veio através do método, na verdade. Eu paguei o método com uma negociação só. Essa minha primeira negociação pagou o método para mim, né? Então, assim, foi um troço assim, e aquilo te dá um ânimo, porque um pouquinho antes eu tinha pensado em desistir. Pô, eu acho que todo mundo passa por esse momento, né? Que você começa a aplicar e o resultado não vem, tudo bem, o salário está protegido, mas você não consegue negociar, as negociações absurdas, valores absurdos, e você fala, poxa, não vai dar certo, não vai funcionar, vou desistir. E aí foi justamente a hora, com 6 meses, foi a hora que veio essa negociação. Eu falei, opa, não vou desistir não, porque o troço funciona, entendeu? Se eu fechei uma, vamos tentar as outras, né? Por que não? E aí começou a vir uma atrás da outra, comecei a fechar uma atrás da outra. Cara, a gente esquece como que a nossa vida era ferrada. Do tipo, você com salário protegido, já com o banco mandando proposta, mas você passou por um vale, né? Foi o vale do período que o banco não respondeu do jeito que você queria. E aí, naquela hora que você tá desmotivada, você não lembra como é que era tirar o iogurte do café. Exatamente isso. E é legal você falar isso, porque sempre que eu converso com vocês, eu descubro, assim, pontos de melhoria do método, né? E esse é um deles, lembrar para as pessoas como é que a vida estava ruim lá atrás. E, curiosamente, que acontece uma coisa com quem assiste as entrevistas que eu vou falar. A pessoa, ela tá aqui na dúvida, se é para ela, se vai funcionar para ela. Aí dá vontade de perguntar assim, a sua vida tá muito ruim. Aqui eu tô te dando uma possibilidade da sua vida ficar melhor. Se você entrar aqui e for ruim, eu dou garantia de resultado, né? Eu devolvo seu dinheiro. Enfim, eu falo que nos primeiros 15 dias já aplica um monte de coisa, mas a sua vida já tá ruim, você não devia estar pensando, porque a sua vida já tá ruim. Aí eles falam, não, mas pode ficar pior. Eu falo, cara, eu acho que pior não tem como. E tanto que, normalmente, o que faz as pessoas demorarem tanto para tomar decisão é não ter chegado no fundo do poço. Você é mais uma pessoa que me confirma isso, assim, com todo carinho, mas você já sabe que eu tenho meu jeitão. Me parece que não adianta eu chegar para a pessoa enquanto ela ainda tem um limite disponível. Que, olha, cara, é categórico. Cris, me ajuda. O que que eu faço para as pessoas fazerem alguma coisa antes de chegar nesse fundo do poço? A pessoa sempre acredita que vai conseguir, Dagi. Esse é o problema, eu acho. É igual o alcoólatra. O alcoólatra, ele demora a perceber que ele tem um problema. E ele só consegue buscar a solução do problema dele, buscar ajuda, quando a coisa já está ruim, entendeu? Então, qualquer vício é assim. E é lógico, não é um vício, mas vou comparar um vício. Você chega num ponto que você está numa crescente ali de dívida, que não tem mais solução, sabe? Tem que fazer uma intervenção, não tem jeito, né? Então, você só busca a solução quando não tem mais, quando você acha que não tem mais solução, né? Então, eu acho que é por aí, porque você sempre acha que vai resolver sozinho. Eu não procurei ajuda. Eu saí da dívida do pior jeito. E quando eu falo que eu sou a pior pessoa, porque eu não posso dar o exemplo. Eu posso falar de vocês. Então, no momento que eu vou falar sobre, cara, eu sei que você tá achando que você dá conta sozinho. É porque quando eu tive dívida, eu me ferrei demais. E assim, a quantidade de advogado, amigo de faculdade, eu tinha muita gente para procurar. Eu tinha uma melhor amiga bancária. Eu poderia ter pego a Poliana, Poliana é o nome dela. Poliana trabalhava no Bradesco, pior banco do universo. Desculpa, não é que é o pior banco do universo, mas é que ele é o mais brabo para. Na época que eu trabalhava em banco, ele era o mais brabo para negociar dívida. Eu podia ter ligado para Poliana, que era uma amiga, e falado para ela: Ô, Poli, deu ruim aqui, tô com dívida. O que que eu faço? E eu sabia que a Poliana trabalhava com endividamento no banco, então, assim, o nível de. Eu chamo de soberba. Aí, para ficar mais bonitinho, o pessoal chama de esperança. Eu falo, não, é soberba. É uma soberba disfarçada de esperança. Mas o meu nível de soberba era tão alto que eu achava assim, não, eu vou resolver. Imagina que eu preciso de ajuda da Poliana. Não preciso não. Então, assim, eu tinha uma colega de banco, eu tinha meus irmãos, servidores públicos, eu tinha meu irmão que estava cursando direito. Então, assim, eu tinha tanta gente que eu podia ter falado, ei, fiz merda aqui. Mas meu orgulho era tão grande e a minha esperança de que ia dar certo, a sensação de como assim eu não vou resolver? Eu sou bancária, eu sou. Não, é só eu fazer aqui o meu malabarismo que eu vou conseguir pagar. Então hoje é difícil para mim falar para as pessoas sobre essa esperança vazia,
porque eu tive ela. E aí eu uso muito a história de vocês para falar, cara, olha, Cris, 50 e poucos anos, e a minha pouca idade também me atrapalhou muito. Eu era muito jovem É, pra é caramba. mais soberbo ainda, né? O É jovem é mais mais, soberbo é ainda, eu mais acho. soberbo ainda. Amei É. sua comparação. Agora vamos lá, agora vamos fazer. Vamos. Cara, a sua lista de dívida é imensa. E como você tem aí uma planilha junto, eu vou fazer a calculação Tenho, da economia total. Você tem a soma de quanto que você já economizou de juros? tenho 97 Quanto? mil, 97, um pouquinho mais que 97.500 De juros que você não pagou. de juros que eu não paguei. Quase 100 mil reais. Dá pra comprar um picolé, né? Muitos picolés não dá pra comprar a sorveteria. E quando você olha esse número, o que que você sente? Mas você sabe, eu não tinha, porque você vai fazendo as negociações, eu vou jogando lá, eu tenho a minha planilhinha lá da GID, você vai atualizando, e eu não tinha uma soma, então eu não tinha noção. Aí um dia eu resolvi somar. Poxa, tá faltando uma soma aqui, deixa eu ver quanto eu já economizei. Eu levei um susto, eu falei, não, isso tá errado, não é possível que isso tá certo. Aí somei de novo, falei, não, tá errado. Peguei a calculadora, porque tá no Excel, né, então botei o Excel, falei, não, o Excel tá somando errado, não é possível. E eu levei um susto, porque eu falei, caramba, quando eu sozinha fazendo essas negociações, e quando eu teria esse nível de economia? Né? Nunca, eu ia pagar o que o banco me cobra. Eu ia parcelar em 300 vezes e ia pagar o que o banco estava me cobrando, que é o que a maioria faz, né, Daj? Quantas dívidas, Cris? Vamos lá, eu já quitei 3. 1, 2, 3. Eu quitei 3 dívidas, eu estou pagando 5 e eu tenho ainda 3 em aberta. Que estão em Então, 5, negociação. 8 que estão em negociação. 8, 9, 10, 11 dívidas no total. Tá. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você foi fazer o seu mapa de dívida, que você viu assim que você tinha 12 linhas de dívida, como é que foi pra você? Como é que foi? Quase cai dura para trás. Falei, meu Deus, eu não tinha noção que eu estava. Eu sabia que eu estava muito endividada, né, porque eu não tinha dinheiro, mas eu não tinha noção da quantidade de instituições e da quantidade de dívidas por instituição que eu tinha. Eu não tinha noção que no Itaú eu tinha dívida em 5 cartões de crédito, que eu tinha o sob medida e tinha limite o LIS. Então, assim, eu não tinha noção da quantidade de coisas que eram, porque você vai só pagando. Você bota vencimento diferente, você não paga tudo junto, paga um com o outro, e eu não tinha essa noção. E na hora que eu coloquei no papel e que a planilha não acabava, falei, caramba, meu Deus do céu, tá feia a coisa, não vou conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir sair dessa, para falar a verdade. Então, quantas dívidas eram no total? 11, né? Acho que eram 11. 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso. 11 dívidas, caramba. E o registrato, antes de entrar no método, eu peço para vocês pegarem o registrato. Isso. Como que foi a experiência de pegar o registrato e eu faço aquela aula falando, ó, isso aqui não é o valor que você deve, mas é um ponto de partida. Como é que foi para você o registrato? A gente não tem conhecimento, né, do documento, né? A gente não sabe que a gente tem acesso a esse tipo de coisa, a gente aprende isso no método, né? Mas quando eu vi, eu tinha no registrato, sei lá, 11 instituições financeiras, era um troço assim, um valor absurdo. Eu falei, caramba, eu tenho que diminuir isso, né? Tem que não posso dever todo mundo, todos os bancos do Rio de Janeiro. Não tem como eu fazer isso, né? E aí, conforme vai reduzindo, que você vai quitando, que as dívidas vão, e que o valor vai reduzindo, aquilo vai dando assim uma alegria, vai dando. Você fala, ai, nossa, que alívio, né? E você vê o score do Serasa também, que eu acho que é outro ponto de medição bom. Então, quando você fecha a primeira negociação, que o seu sai do Serasa e que seu score sobe, aquilo te dá um ânimo, né? Tá longe de ser o ideal ainda, tá lá na média ainda, mas tá no caminho certo, tá indo, né? Total. Vamos lá, vamos contar suas negociações. Vamos. Vamos falar de todos esses bancos aqui, porque eu
E assim, ó, pra quem assistir saber, uma das coisas que a minha equipe faz é pegar a lista de posts que vocês fizeram e pra ajudar que eu entreviste vocês, mas eu já vi que você tem tudo aí. Então vamos É. começar. Eu vou fazer assim, eu vou deixar você contar. Se você Ai, meu esquecer de Deus. alguma, eu te falo. Então vai Tá contando bom. aí uma por uma, vai, das suas Então negociações. vamos. O que que eu quero que você me conta? Que banco que era? Que dívida que era? Quanto que eles estavam cobrando? Por quanto você fechou? Se você chegou a parcelar ou não? Eu quero, Vou ficar quero... aqui até amanhã falando. Vai, não, a gente tem tempo. Então vamos lá. Eu vou começar pelas quitadas, tá? Então eu tenho, a primeira foi essa do Credit Card, era uma dívida de 5.100, meu valor alvo era 2.100, eu fechei por 2.280 em 6 parcelas. Então essa daí teve uma economia de R$ 2.800. Depois dela, eu tive um cartão de crédito da Caixa Econômica, e foi agora, no final do ano, quando eles fizeram aqueles feirões. Então, era um cartão que eu estava com uma dívida de 10.300. O meu alvo era 3.140. Eu fiz à vista por 3.500. Então, ele ficou um pouquinho acima do meu alvo, mas ainda foi uma economia de 6.700. E também nessa pegada aí de feirão de final do ano, tinha um cartão do Mercado Pago, que a dívida era de 20.400 quase. O meu alvo era 2.250, eu fechei por 1.427. Paguei à vista também. Então, uma economia aí só nesse cartão de quase R$ 19.000. Então, essa daí me deixou felizinha, assim, porque era um valor muito alto. As que estão negociadas eu já estou pagando, tá? Então, eu tenho uma do Banco Pan, é um cartão de crédito também do Banco Pan. O valor da dívida era 6.600, eu fechei por 3.900 em 10 vezes, na verdade em 34 vezes, 34 parcelas. Então, R$ 100 por parcela. Então, foi uma economia aí de R$ 2.600 nesse cartão. Esse eu ainda estou pagando. No Itaú, eu tinha um LIS, que para ele estava 57.400. Meu alvo era 30, e eu fechei por 20 em parcelas, em 60 parcelas. Então, economia de R$ 36.900 nesse daí. Acho Sem que foi juros, né? Você parcelou sem juros. sem juros. Minha dívida era de 30, meu alvo era 30, eu fechei por 20, né? Então, foi bem abaixo do alvo, essa daí. Então, 30 porque era o meu limite, né? O meu LIS era de 30, então usei isso como alvo. Eles estavam me cobrando 57 e eu fechei por 20, 10 mil a mais do alvo e 30 a menos do que os que eles estavam me cobrando. Sim. Ainda no Itaú, um cartão de crédito de 18, a dívida era 18, o meu alvo era de 5.700, eu fechei por 3.300. Então, uma economia aí de 14.900. As do Itaú, eu acho que foram as que tiveram assim, a maior economia. E deles também um Samsung, que eles estavam me cobrando 12.700, o alvo de 4.300 eu fechei por 3. Então, 9.700 de economia. Todos esses parcelados, né? Certo. E um cartão Nubank, que era 8.900, o alvo era 6.500, eu fechei por 4.300. Também parcelado, economia de 4.600. Então, é isso. E aí, em negociação, eu tenho ainda um cartão da Caixa Econômica, que eles estão com valor, ainda eles mantiveram o do feirão, tá um valor bem bom para pagar à vista, mas me descapitalizei pagando o outro cartão deles e do Mercado Pago, então estou esperando me recapitalizar, porque o parcelado está muito alto, mas o à vista dele está bom, né? Então dá para fazer se eles mantiverem um tempo. Eu tenho ainda um do Itaú, que eles estão me cobrando muito, esse do Itaú já está pago, eu fiz as continhas, então eu fiz aquela proposta de R$ 1.000, aceito até 2.000, né, que é o que você diz no método, mas esse já está em 3.500, eles já estão me oferecendo 3.500, mas eu estou batendo pé, até porque como eu estou pagando os outros, eu não quero assumir mais uma dívida aqui, para não embolar o meio de campo, né. E eu tenho um sob medida do Itaú, que eu peguei 18 mil emprestados, já paguei 36, e eles ainda estão me cobrando 50 e não sei quanto. Então, você está disposta a segurar a linha nessa eu estou segurando. Pelo menos enquanto eu estou pagando os outros, Dagi. A minha proposta é de 1.000, mas é aquilo, se precisar subir um pouquinho, eu subo para fechar, mas eles ainda estão nos 7.000.
Então 7 mil ainda é muito, eu acho, para uma dívida que já está paga, já paguei o dobro, Mais então do eu que acho paga, né? que já está mais do que paga. Cara, eu vou Então esse explorar, eu estou batendo pé. eu vou explorar isso aí com você. Isso é uma coisa legal, né? Cara, como é que foi? Eu queria que você contasse todo o trajeto desse sob medida, do momento em que você fez essa negociação, no momento que você entra no método, pega o contrato e descobre que você já pagou o dobro, como é que você se sentiu? Eu queria que você falasse mais sobre isso para mim. Esse sob medida, ele na verdade eu fiz para pagar um outro sob medida. Então eu tinha um sob medida no Itaú com um valor mais baixo, já estava quase todo quitado, estava quase todo pago. E aí foi quando eu comecei a me endividar, precisei de dinheiro. Então eu refiz o sob medida, quitando o outro e pegando o troco, né? O famoso troco. E aí eu pagava, a minha parcela era de R$ 1.800, então eu pagava R$ 1.800 de parcela. E quando eu me vi numa situação que eu não conseguia pagar nada, né? E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Porque eles já debitam isso na minha conta direto, né? Já entra direto na minha conta. E aí fiz a proteção salarial, parou de descontar, pedi documento da dívida, e quando eu fui fazer a conta, eu falei, caramba, eu acho que eu estou fazendo essa conta errada. E aí mandei no pergunta lá no suporte, eu falei, é isso mesmo, estou fazendo certo, é isso mesmo. E aí uma das meninas, acho até que foi a Ana Júlia mesmo, não, tá certo, você já pagou R$ 36.000 desse teu contrato, de 18. Aí eu falei, tá, mas eu peguei 18 mesmo, é isso que diz o contrato? Não é isso, você pegou 18 mil e você já pagou 36, é isso mesmo, tá certo, seu cálculo está certo. E aí eu parei, pensei, falei, caramba, e ainda faltam, sei lá, não paguei nem metade do contrato, ainda faltam, sei lá, umas 20 parcelas para eu pagar ainda, sabe? Então, é muito dinheiro de juros, né, que a gente coloca na mão do banco. Na hora que você pega o descritivo da dívida e o contrato, você fala, caramba, por que eu fiz isso, né? Eu tô pagando tão mais do que eu peguei, né? Então, E nesse momento, qual sentimento falou mais alto? O da tristeza ou do agora eles vão ter que me engolir? primeiro eu me senti uma otária, né? Eu falei, caramba, que otária, que burra, por que eu fiz isso? Mas depois eu falei, não, esse eu vou bater o pé, vai ser o último que eu vou negociar, eu tenho certeza disso. Tanto que tá ficando, né? Mas eu vou bater o pé. Esse daí eu não vou pagar mais do que os 2 mil que a Dagi coloca lá no curso, porque para mim eu não pagava nada. Mas a minha proposta vai ser de 1.000, ainda botei 1.000 parcelado em 10 vezes de R$ 100. É claro que eu tenho os 1.000 para pagar à vista se eu precisar, mas se eles chegarem no 1.000 eu pago. Mas eu falei, não, esse eu vou bater o pé. Eu pago 2 mil se for o caso, mas mais do que os 7 que eles estão me cobrando eu não vou. Já paguei o dobro, não vou pagar 7 mil. E eu tenho um caso de uma dívida de 90 mil. Deixa eu ver se tá certo. Faltava 90 mil. Não, era uma dívida que a pessoa ia pagar meio milhão, R$ 500 mil. Ele pegou Uau. 200 para pagar 500. E aí ele já tinha pago uma boa parte. E aí a nossa proposta foi de 90. E eles não queriam nem. 90 era o justo. Ele já tinha pago 110, Uhum. pegou 200, então 90. E fechou por 70, com 9 meses. Caramba! 70. A gente Caramba! ainda conseguiu um desconto. Por que que a gente conseguiu um desconto? Porque ele já tinha pagado muito juro em outras coisas. Então, foi um pouco disso, mais seguro prestamista, enfim. Então, pode permanecer firme mesmo É, nessa negociação. Agora, eu queria te perguntar algumas coisas já para a gente caminhar para fechar, que é assim, é muito massa a economia de dinheiro, e a razão pela qual eu não foco tanto no dinheiro é porque eu sei que o juro, vocês já sabem que não é devido. Quem está uhum. assistindo a gente, quem não viveu o processo, não sabe disso, né? Mas você sabe. E eu queria Uhum. saber, cara, o que que significa sair do caos financeiro para você? Eu acho que você muda, é uma mudança de mindset muito grande, Dagi. Quando você começa ali falando, você tem que pagar tudo no Pix, você tem que pagar tudo no dinheiro, você tem que pagar com o que você tem na tua conta. O brasileiro, de uma forma geral, não está acostumado a isso, né? O brasileiro está acostumado a ir lá e pagar tudo no cartão, porque vai ganhar milhas, ou porque vai ganhar um cashback, ou porque vai ganhar. Você paga tudo no cartão. E é aí que você se enrola, né? Na hora que eu cancelei todos os meus cartões, eu falei, minha primeira sensação foi, e agora? Como é que eu vou viver? Né? Sem cartão de crédito, como é que eu vivo sem cartão de crédito? E aí depois eu falei, caramba, eu vivo sem cartão de crédito. Então você tem que virar essa chavinha,
né, do não vou pagar nada no cartão, porque o cartão vai me gerar um problema lá na frente, vai me gerar um juro lá na frente. Você paga no cartão, você paga parcelado, então você paga mais caro. Você já paga mais caro só de estar parcelando, né? Você quando está pagando ali, você tem inclusive poder de barganha. Então você sai para comprar um troço, é lógico que numa rede grande, num mercado grande, numa loja grande, isso não funciona. Mas você vai ali no Zezinho da esquina comprar um pão, ou, não digo um pão, mas você vai ali no Zezinho da esquina comprar qualquer coisa, você negocia, tem cá, se eu pagar no Pix, eu tenho um descontinho? E sempre tem, porque ele também não vai pagar a tarifa do cartão, né? Então, assim, é muita loucura isso, você mudar esse mindset todo de não pago mais no cartão, se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho eu não compro, ponto, acabou, né? Então, é legal isso, é legal você realizar que dá para viver sem cartão de crédito com dinheiro da conta. E quando você compara a Cris, que lá atrás estava tirando, fazendo lixinha no mercado e querendo ou não ali economizando, e a Cris de hoje e o impacto disso no teu filho e na tua família, o que que significa aí dentro de sentimento essa mudança? Não, eu acho que a primeira pizza, né, que a gente come, né, pizza usando simbólico, mas a primeira vez que eu cheguei para ele, falei, caramba, vamos pedir, nem sair, pedir, falei, vamos pedir uma pizza no iFood. Aí ele olhou para mim e falou assim, oi? Falei, vamos pedir uma coisinha, vamos comer uma coisinha, vamos, né, eu e você aqui. Aí ele, mas dá, mãe? E aí, dá. Então, assim, é uma sensação muito boa isso, Dagi. Você não precisar fazer continha. É lógico que você, na hora que você aprende a fazer a continha, você faz umas continhas mentais, né? Até para você não ser roubado, porque se você bobeia, você acaba pagando coisas que você não precisa pagar. Mas a sensação de você não precisar se restringir tanto, né? Do meu filho, ele hoje está com 18, dele virar para mim e falar assim, poxa mãe, posso sair com os meus amigos? Tem dinheiro para isso? Tem, meu filho, vai. Está aqui o dinheiro para isso. Né? Ele sabe que ele não pode esbanjar, até porque ele cresceu comigo falando isso, não tem dinheiro, tem que economizar, tem que isso, tem que aquilo. Então ele sabe, e ele tem, meu medo é ele ter uma relação ruim com o dinheiro. Não, ele aprendeu o valor do dinheiro, né, por causa disso tudo. Então, ele hoje, se ele quer comer um açaí, ele fala, mãe, eu posso comer um açaí? Né, a gente consegue, não, meu filho, tá aqui, vai lá, compra teu açaí. Não tem problema nenhum. Ele tem, por exemplo, ele tem a senha do meu débito no celular dele, de tamanha confiança que eu tenho de que ele não vai sair jogando meu dinheiro no lixo. Então, ele tem para uma emergência, né, até porque ele pode precisar em algum momento, mas tudo que ele gasta, ele me pergunta se ele pode. E é uma sensação muito boa você virar para ele e falar assim, pode comprar o teu açaí, pode ir para a praia tomar seu picolé, entendeu? Então isso é muito bom, Dagi. Isso daí não tem preço, sim. E, cara, como eu te agradeço por você me proporcionou isso, né? Porque se não fosse você, se não fosse o método, se não fosse o suporte, se não fosse as meninas, eu não estava nessa situação hoje. Eu não sei nem como é que eu estaria hoje, né? Então, isso eu sou muito grata mesmo. E todas as vezes que eu posto lá na comunidade, eu falo que eu sou muito grata a vocês, porque não sei como estaria a minha vida hoje se não fosse o método, assim. É uma Se não coisa for- maravilhosa. Demorou muito tempo para eu descobrir, eu vou falar uma coisa que você vai te assustar. Mas eu não fiz um método para você. Como chama seu filho? Pedro, Eu fiz o método pro Pedro. é, eu imagino, eu imagino. Quando É, você fala dos seus sobrinhos, isso me pega muito, assim, num lugar muito de proteção, né? é porque a gente não consegue reescrever, a gente não consegue reescrever o passado. Tem um vídeo motivacional que eu gosto muito, que chama Construindo um Novo Final. Eu não consigo mudar o começo do filme, mas eu consigo mudar o final. Sim. Eu não sou uma pessoa que passou fome, muito pelo contrário, tenho dois pais muito batalhadores. Mas de algum modo, o chip da falta do dinheiro, e é muito curioso quanto o mercado é algo significativo para mim. Uhum. Até hoje, eu vou assumir publicamente, eu gasto errado com o mercado. Até porque eu não economizo no mercado. Eu vou lá e compro o que eu quero comer, porque aquela cena principalmente da minha mãe, contando o mercado é muito forte na minha cabeça. Eu acho que ela viveu uma época de inflação. Não era assim, a gente não tem dinheiro para comer.
mas era a cena do tirar algo do carrinho era muito comum. A Uhum. cena da listinha, igual você relatou aqui, eu me emocionei na hora, porque eu lembrei da minha mãe. Naquela época, a calculadora já era uma coisa assim esquisita. É. Eu tinha 30 anos atrás, eu tinha 6, 7 anos, 8, 9 no máximo, ela com a calculadora e tirando coisa do mercado, e ao contrário disso, o dia que o meu pai recebia e que a gente ia com 2 carrinhos no atacadista, era o céu e o inferno dentro de 30 dias. Era. Era o dia do recebimento do salário, que tinha uma comidinha gostosa, e depois o resto do mês ali no aperto, e aquilo, ver tudo isso e depois viver o endividamento. No momento que eu decido ser consultora financeira, eu queria fazer um curso de educação financeira para criança. Ah, que legal. Era meu desejo. E eu acho que isso falta, inclusive nas Então, escolas tinha que ter. mas É. olha só, o teu filho teve a melhor professora do mundo. Pedro, ele pode até fazer merda, mas ele vai saber como corrigir. Porque o Pedro é um Vai. adulto e ele pode errar, mas ele não vai ter vergonha de conversar com você. Se ele se endividar inteiro, pode acontecer. Acho pouco provável. Mas pode Uhum. acontecer, porque ele vai ter ele vai ter a mensagem de eu não quero ser igual à minha mãe. Mas ele tem muito mais tempo de tela com você com problema financeiro do que você sem. Então pensa Sim, tempo de tela. Ele assistiu sim. muito mais a Cris endividada do que a Cris fora das dívidas. Mas você ainda tem um tempo, ele parece ser um jovenzinho ainda, não tá querendo tomar, É. não, né? Não, ainda não. Tá no colégio ainda, então Ah, você então termina o colégio esse ano ainda. Então, assim. tem jovens que vazam de casa muito cedo, depende muito da criação, do lugar, enfim. Mas então ele tá aí com você. Então ele ainda tem mais tempo de tela com você, fora da dívida, ensinando ele, mas ele tem muito mais memória da crise enrolada. Então pode ser Uhum. que ele ainda repita um erro, mas ele vai saber sair. Ele com certeza viu de perto você vivendo, e assim, eu acho que as chances são muito maiores dele não entrar nisso do que ele entrar. Mas quando eu falo assim que eu fiz pra ele, é porque veja o como você em nenhum momento falou, Daj, o momento mais feliz pra mim foi quando eu comprei uma roupa. Não, é Quando eu para fui ele. praia. É. É você como mãe falando assim, é um duplo ensinamento. Ah, faltou fazer uma pergunta, né? Você considera que você saiu do caos financeiro e seu salário tá sobrando hoje? Eu considero que eu saí do caixa financeiro e tô chegando no zero dívida. Tô Exato. chegando E lá, é o eu seu próximo considero. passo. Meu Então, próximo passo. esse movimento Geração Sem Dívida, eu queria encerrar falando isso para você. Parece papo de maluco. E é uma coisa que talvez eu não veja feita. E quando eu falo isso, por quê? Eu quero muito encontrar o Pedro daqui uns 30 anos e o Ah, Pedro falar assim, da GL, eu vou estar toda velhinha, já vou estar com 60, velhinha não, tá com 60 anos, por 66. E eu vou estar lá fazendo uma palestra e aí vai chegar o Pedro, um homem feito já, com 50 anos, eu falar assim, minha mãe foi sua aluna. É esse meu sonho. E você está fazendo parte disso, levando essa mensagem para dentro da sua casa. Então, eu queria te agradecer, te honrar, te agradecer muito por você abrir tantos detalhes da sua vida aqui nessa entrevista, te dizer que você agora é um pouco eu, porque você, a sua mensagem vai tocar a vida de alguém. Talvez você nunca vai receber uma mensagem de alguém e alguém vai falar assim, ó, eu entrei por causa da Cris. Eu procuro que saber que as pessoas, inclusive, tem algum depoimento que você lembra o nome, sim, da pessoa ou não ficou, não lembro, não lembro. mas percebe que essa pessoa te ajudou e ela nem sabe. Sim, nem sabe que me ajudou, exatamente, E exatamente. eu, e eu quero dizer que agora você faz parte desse grupo de pessoas e eu vou plantar uma sementinha aqui no seu coração agora, posso? Pode. Você não é incompetente porque você se endividou. E você superou isso. E você tem habilidades com finanças. Quem sabe, né, num futuro próximo, você não topa ajudar outras pessoas, né? A gente está em secreto aqui, é cada vez mais formando especialistas. Eu já tenho 3, Mariana é uma delas, você citou aí. Uau. Hoje já Não, tem. Mariana é maravilhosa. Nossa, Mariana me ajudou muito no início, muito. Exato. Então, quem sabe, né, a Cris não começa a pensar assim numa renda extra, de Não ajudar dói. pessoas. Dinheiro extra não é, dói. Ainda mais que você é CLT, tem sempre uma horinha extra ali, né? Eu falo para todo mundo, eu falo, ó, quando você empreende, quando você é empresário, você descobre que tem muito mais horas no seu dia do que você imagina, né? Então, assim, Exato. plantar essa sementinha, que é uma sementinha que eu já tenho começado a plantar nos meus alunos que já têm uma inclinação para isso. Então, assim, quem sabe, né?
você não vira uma especialista do método aí? Porque eu acho que você já é. Basicamente, eu só posso dar uma chancela e falar assim, ó, ela é minha especialista e trabalha aqui com a gente. Mas seria uma alegria ter você aqui. Já fica aí um pré-convite. Opa, vamos conversar então. Vamos, Não, então assim, não acharia ruim, não. vou plantar essa sementinha e eu vou te fazer Vamos. eu vou te fazer um outro pedido. Eu queria Uhum. muito que você agradecesse seu filho por ele ter estado do teu lado. E amanhã eu queria muito que você falasse com seu colega de trabalho e agradecesse em meu nome Vou falar, pela vou bênção falar. que fez, sem saber se você ia pagar. Dinheiro não se empresta, dinheiro se dá. Exato. Ele saiu no lucro que você devolveu, mas dinheiro a gente não empresta, a gente dá. No lugar dele, eu também só emprestaria se fosse para dar. Mas agradece ele em meu nome e fala, ó, eu falei com a minha Com professora certeza. ontem, deu uma entrevista para ela, ela pediu pessoalmente para te agradecer de novo. Eu sei que você já agradeceu muitas vezes, mas fala que eu que falei, porque ele foi muito generoso e eu tenho certeza que Deus já compensou ele muitas vezes, mas vai continuar compensando. Eu não sei se eu, no lugar dele, se eu faria. Às vezes, eu fico pensando nisso. Ele foi tão generoso que justamente por isso, eu não sei se eu faria, né? Como é que você empresta um dinheiro para uma pessoa que está atolada em dívida, né? E você sabe que ela está atolada em dívida. Então, assim, aquilo me surpreendeu de uma forma, e eu tenho um lugarzinho bem guardadinho no coração para ele, porque é uma pessoa, assim, fora de série, é uma pessoa iluminada, assim, só pode, Não porque sei eu se no lugar dele você, eu não sei. eu não sei se você era católico, você é católico ou Eu sou evangélico. católica, sou Você é católica. católica? Tem uma coisa que poucas pessoas sabem, é mais quem é mais católico aqui, que Santo Antônio não era santo casamenteiro, isso é uma história. Uhum. Santo Antônio era um dos santos que libertava as pessoas das dívidas. E Sim, quando eu falo isso, é um pouco isso, sabe? Os santos, eles servem para inspirar a gente. Então, eu sempre falo para todo mundo pensa assim, você gosta daquela santa lá dos endividados? Porque tem uma santa que diz que é a santa dos Santa endividados. de Virgens. Lá, eu não sabia, eu nunca lembro o nome da tia de Santa Edviges. Eu estudei numa escola que chamava Santa Edviges, eu sempre esqueço dela. Mas um dia eu ganhei um Santo Antônio. E aí eu falei assim, então, olha só, é para eu casar. Aí eu fui assistir o filme de Santo Antônio. E aí eu Uhum. descobri que Santo Antônio não tem nada a ver com santo casamenteiro, coisa nenhuma, que tem uma história lá da imagem de Santo Antônio, que ficou aqui. Lenda. Mas a história de Santo Antônio é que ele batalhava muito por quem tinha dívida. É uma das batalhas Uhum. dele, né? Ele era um santo franciscano, enfim. E aí eu falei assim, caraca, então eu ganhei. Então hoje eu sou muito, eu sempre lembro de Santo Antônio. E aí eu tô te falando isso para te dizer que eu sei que os crentes, os evangélicos não acreditam em Não santo, acredito, mas né? os santos pra gente não é alguém que a gente adora, né? É alguém que a gente se inspira. Então o seu Isso. colega, ele foi um pouco Santo Antônio na sua vida, porque Santo Antônio ele ia atrás de dinheiro para pagar as dívidas dos outros. Eu já ia falar, não, Uhum. Santo Antônio tinha que negociar, mas naquela época, quem as pessoas devia, matava, entendeu? Mas, Matava, na verdade, prendia. As pessoas ficavam uhum. presas, o agiota, o cobrador, prendia as pessoas numa cadeia por causa disso. Enfim, a história é bem bonita de Santo Antônio. Tem poucos filmes sobre isso. Eu vou Mas procurar. ele foi um pouco Santo Antônio. Então, agradece ele por mim. E, Cris, Pode muito deixar. obrigada, mas eu não tenho Tá. dúvida que a sua história, a riqueza de detalhes que você trouxe vai ajudar muita gente, tanto colocando como um depoimento dentro do meu YouTube, quanto nas aulas que eu trago os casos, você tem uma riqueza de detalhes muito grande. Então, assim, Uhum. de todo o coração, em meu nome, em nome da minha equipe, obrigada pelo carinho da minha equipe, obrigada por você ter compartilhado todos os seus resultados na comunidade, obrigada por ter confiado em mim e parabéns porque esse mérito é seu, cara. É o maior ganho que a gente tem quando sai da dívida é saber que quem vence isso vence qualquer coisa. É, exatamente. A gente sair desse buraco não é para qualquer um, não. Tem que ter muita resiliência, muita. E não é sobre o dinheiro, é sobre quem você Não. precisa se tornar para aguentar se É. tirar do buraco que você enfiou. Dívida, alguém pode te dar 300 mil na sua mão, assim, ó. Se você não muda quem você é, o dinheiro some. Então, a mudança é mudar quem você é. Então, eu acho que esse é o maior ganho. Eu amei falar com você. Obrigada mais uma Eu vez. também adorei, adorei. Muito bom falar com você. Você quer deixar uma mensagem para quem assistir a gente? Eu quero, eu quero. Eu queria dizer para o pessoal que está entrando agora, principalmente os mais novos, primeiro, faça o método direitinho, siga o método, siga todos os passos do método, não pule etapa. Se precisar assistir as aulas mais de uma vez, assiste, porque é importante.
Segundo, paciência, resiliência. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa. Se pega aonde você quiser, seja na religião, seja na meditação, seja no shopping, no bar com os amigos. Faz o que for necessário para você ter a paciência necessária para seguir o método, porque funciona, dá certo. Vai demorar, vai ser duro, você vai querer desistir, mas não desiste não, porque no final das contas dá certo. É só não atropelar e seguir a receita do bolo direitinho que funciona. Muito obrigada mesmo, tá? Tá Um beijo bom. imenso, tá? Beijo.